Olá a todos. Na aula de hoje, vamos continuar a falar sobre acionamentos de motores elétricos. Hoje estamos na unidade 1, seção 3. Meu nome é Ricardo de Souza. Características dos motores elétricos. Então, na aula de hoje, vamos dar ênfase nessa parte de temperatura, de classe de temperatura, né, relacionado a algumas características dos motores elétricos trifásicos aí, na qual vamos assim dizer, vamos aprofundar um pouco do assunto aqui tratado. A escolha de um motor elétrico não é aleatória. É necessário conhecer o tipo de sistema de acionamento, características do ambiente e a forma como será instalado. São alguns dos pontos a serem considerados ao especificar qual o melhor motor elétrico para o nosso projeto. Então, aí nós vamos fazer uma escolha relacionada a vários fatores que iremos tratar no decorrer da explicação, tá certo? Características relevantes dos motores elétricos. Independentemente do tipo de motor CA ou CC, ele deve satisfazer as necessidades da aplicação em potência, capacidade de ventilação, eficiência, rendimento e detalhes na forma construtiva. Aqui podemos ver um sistema de arrefecimento de motor elétrico, né? Na qual aqui o ventilador que está aqui debaixo dessa tampa, né? Nesse tipo de motor, o ar ocorre o seguinte com o ar, né? Na seguinte situação, o ar ele varre toda a superfície do motor, né? E aí te retirando o calor dessa superfície. Outro detalhe é o rendimento, né? Nós podemos ver que no decorrer das décadas passadas, né? E nos alguns anos passados também, houve o que? Um aumento no rendimento dos motores elétricos, né? Então esse será um tema também que iremos passar aí e dar uma explicação mais abrangente. Características relevantes dos motores elétricos. Na figura ao lado, são mostradas algumas das principais características para especificar motores elétricos. Dentre os temas aí, dentre os detalhes do conhecimento dessa máquina, né, temos ali corrente elétrica, né? Vamos estudar a corrente nominal e a corrente de partida dessa máquina, se ela vai poder ter uma partida direta, estrela triângulo, né, soft starter ou conversor de frequência, a eficiência dessa máquina, as perdas mecânicas, perdas por efeito Joule, perdas no cobre, perda, né, por esterese, perdas por efeito de Foucault, perda no rolamento, né? A potência mecânica, né? Os requisitos da carga, né? Que tipo de carga nós vamos estar aí trabalhando, a temperatura, né? Os tipos de motores aí que a gente vai poder estar trabalhando, P, C, A, né? O regime de serviço, o fator de serviço. E a partir de todos esses detalhamentos, será mais fácil até fazer uma substituição, pois você saberá aquele ponto da sua empresa, a carga específica, né, as características aí citadas, qual a melhor maneira de escolher de maneira mais categórica, mais maior aprofundamento, o melhor motor para aquela situação. Características relevantes dos motores elétricos. Potência mecânica é dado em watts, definida pela relação de torque e velocidade, ou representado na equivalência
do cavalo vapor. Então, como foi feito aqui, né, a unidade de Joule, né, e a unidade cavalo, né, a unidade HP, né, aqui nós temos algumas equações que serão utilizadas aí no decorrer do curso, né, conforme a gente fala de motores elétricos, é bom a gente sempre ter em relação à potência, né, essa observação em CV, que é cavalo, em quilowatt, né? Então aí a gente pode estar trabalhando também com essas equações. Corrente elétrica. Pode-se definir em corrente elétrica a plena carga, né? Corrente do rotor bloqueado, pico máximo de corrente durante a partida. Então, durante a partida, aqui é o caso de uma partida direta, né? Nós temos um pico máximo de corrente aqui. E conforme a máquina vai ganhando velocidade, né? Aqui, ó, o eixo de RPM por corrente nominal aqui, né? Essa aqui é a partida direta. Conforme ocorre a partida direta na máquina, conforme a máquina vai ganhando velocidade, indo em direção à rotação nominal, essa corrente também vai diminuindo até chegar ao valor da corrente nominal, né? Então temos aqui também a estrela triângulo, né? Fechamento estrela triângulo. E aqui por soft starter também, né? Então aí, de acordo com o local, o ambiente, tipo de carga, né? Aí nós vamos poder estar fazendo a escolha mais adequada, né? Para aquele local que essa máquina vai estar funcionando. Então aqui, dentro das características relevantes dos motores elétricos, podemos citar eficiência, né? Em se tratando de motores, é definida pela relação entre a potência mecânica de saída e a potência elétrica de entrada. Então é um fator, né? Aí a gente tem aqui é rendimento, mas eficiência representa também a mesma coisa, né? No caso de eficiência, potência de saída sobre potência elétrica, né? Tá certo? Sempre dá uma relação aí menor do que 1. Para categorizar o motor elétrico, dentro dos valores de eficiência, geralmente de 75% a 98%, deverão consumir menos energia e o desempenho ser igual ou maior que os valores de plena carga fornecido pela norma NEMA MG-1. Quando utilizamos de partida simples, ou seja, partida direta ou indireta, não é possível fazer um controle de velocidade de saída com relação à demanda da carga, sendo necessário, de acordo com a necessidade e aplicação, o uso de partidas por chaves eletrônicas ou conversores de frequência, né? Então a gente vai estar trabalhando aí com os diversos tipos de partida, né? Então a gente vai, para que a gente escolha essa máquina, primeiro a gente tem que saber em qual tipo de partida, em que tipo de local, qual a eficiência, qual o rendimento dessa máquina, né? O conhecimento mais abrangente aí tende a que tenhamos as melhores escolhas, pois aí vamos saber de vários detalhes aí relacionados a esse tipo de máquina. Perdas. O ideal é que a potência elétrica da entrada do motor seja convertida no eixo do rotor em potência mecânica. Então, tudo que entra, né, a nossa ideia é que toda essa energia que entra, essa energia saísse como potência mecânica. Contudo, isso não acontece, né? Nós temos diversos tipos de perda aí, né? Então, olha lá, as perdas podem ser no núcleo, né? No núcleo do material aí, né? Esterese, Foucault, aqui, ó, né? Que a gente vai observar, né? Perdas
parasitas nos enrolamentos, resistências dos enrolamentos, perdas do cobre dos enrolamentos, perdas do metal de estator, perdas por esterese. Então, no metal, a gente tem basicamente Foucault e esterese, né? Que a gente tem aí, né? E outras perdas, né? Como perdas no cobre e tal, que aumenta a temperatura. Então, nós temos as perdas, né? E essas perdas, o que sobra para o eixo do motor é essa potência que entra, menos essas perdas, o que vai sobrar vai ir para o eixo do motor. Requisitos de carga. Os requisitos estão diretamente ligados na escolha do motor, pois o objetivo é atendermos a aplicação com um acionamento que forneça torque, potência e velocidade, tá certo? Então aí a gente pode estar escolhendo também os tipos de máquina, né? Motor de categoria D, altíssimo torque, né? Torque inicial, né? Categoria H e categoria N, né? Categoria aí, entre essas categorias a gente pode estar selecionando de maneira mais adequada para o tipo de serviço a qual a máquina estará, vamos assim dizer, realizando tal serviço, qual o tipo de categoria correta para motores também, né? Se tudo estiver bem dimensionado e o motor operando nas condições favoráveis quanto ao IP, né, que é o grau de proteção, algumas pessoas chamam índice de proteção, mas é grau de proteção, os problemas que podem surgir são referentes à temperatura. Outra característica importante, tanto externa quanto interna. Então a gente vai dar uma passadinha aqui só para a gente não ficar no vazio, relacionados aos índices de proteção, né? Então, quando esses índices de proteção são geralmente dois números que aparecem lá na placa do motor, né? IP 23, exemplo, né? Então, 20 está relacionado a corpos sólidos superiores a 12,5 milímetros, exemplo, dedo das mãos. E 3 aqui, chuva, né? Então, esse é corpos sólidos, esse primeiro algarismo, o segundo algarismo é água. Então, da confrontação, assim, da confrontação não, da sabendo escolher entre esses dois números, né? Geralmente aparecem pares de números. O primeiro algarismo sempre está relacionado à proteção contra corpos sólidos e o segundo algarismo está relacionado sempre a líquidos aí. Então, da combinação entre esses dois algarismos, você vai adquirir o motor que tenha maior, vamos dizer assim, proteção, né? Para estar trabalhando em diversos tipos de ambientes aí, da qual o mesmo vai operar. Características relevantes dos motores elétricos. Como meio de solução, o uso de ventiladores forçados acoplados na parte traseira do motor funcionam independentes da velocidade do motor, e sim de forma direta e proporcional sobre a temperatura da massa de calor que está em volta do mesmo. Então aqui nós temos exemplos de motores da WEG, né, principalmente, e aqui os tipos de ventilação forçada, né, temos dentro desses sistemas de ventilação ar-ar, né, que o ar de fora não entra em contato com o ar de dentro, mas existe uma serpentina, né, existem outros tipos de refrigeração, ar-água, tá? Então, esse tipo de solução, né, vem a levar situações para que a temperatura interna do motor não aumente muito, bem como aumentar sua vida útil, né? Porque um motor bem refrigerado, ele não vai ter problema sobre o verniz dos fios dos condutores aí, para que a gente possa, para que essa máquina possa ter um tempo de vida maior.
Problemas que podem surgir referentes à temperatura. Bem, temperatura ambiente. Grande parte dos motores são projetados para trabalhar em ambientes com temperatura de 40 graus Celsius. Em casos específicos, podem ser projetados para temperaturas ambientes maiores, o que já considera a partida e o estado de funcionamento do motor em plena carga e contínua. Então a gente tem aqui, pessoal, alguns modelos, né, de classes de temperatura para motores. Aqui nós temos a classe B, a F e a H. A classe B, 130 graus. O que representa esses 130 graus? Que aqui todos eles, né, funcionam na temperatura ambiente e tal, mas eles têm o quê? É possível que esses motores trabalhem de acordo com a letra aqui, né, do que os fabricantes especificaram, né, uma elevação de temperatura da máquina. Exemplo, essa máquina aqui, ela pode, com 8 mais 40, ela pode estar trabalhando aí com 120 graus. E temos mais 10 graus. Essa é a diferença entre o ponto mais quente e a temperatura média. Geralmente a gente não chega aqui, né? A gente não espera que a máquina chegue nesses pontos que estão em vermelho aqui, tá? Então a gente espera que ele chegue aí a 120 graus. Claro, se ele adentrar aqui e ele não venha se queimar. Então, o interessante aqui, né, que a gente está observando, que existem motores que trabalham em diversas classes de temperatura, tá? E sabendo disso também, nós vamos fazer uma escolha mais adequada para o motor, né? Já pensou um motor que trabalha, né, em alto-fornos aí, em região extremamente quente, né? A gente não vai poder colocar ali qualquer motor, né? A gente vai ter que colocar um motor elétrico trifásico tipo H aí, que tem uma suportabilidade à temperatura muito maior que um motor aí de 130 graus Celsius ou até inferior, né? Então, esse aí é um detalhamento muito importante em relação à temperatura. Aumento da temperatura. O calor afeta diretamente o aumento da temperatura, que, por sua vez, potencializa as perdas elétricas e mecânicas. Então, existem motores de classe A, classe E, B, F, H, né? Com suas temperaturas máximas aqui, né? Então, geralmente, o aumento da temperatura, né? Claro que vai causar problemas aí nos rolamentos da máquina, no interferro não, no estator, né? Que a gente pode, esse aumento constante do estator pode levar ao derretimento do verniz aí, do fio, do bobinado, entre outras coisas, né? Então, a escolha correta da máquina, né? Por essas classes aqui evita muita coisa, né? Então, às vezes, nem só o bom preço é uma característica importante para você escolher a máquina, né? Qual ambiente essa máquina vai trabalhar, né? Então, isso aí é sim uma situação bastante importante para que possamos aí entender e fazer uma escolha mais adequada dos tipos de máquinas aí, né? Problemas que podem surgir referentes à temperatura. Diminuição da temperatura. Em aplicações mais específicas, em que o motor poderá operar nas temperaturas abaixo de menos 20 graus Celsius, torna-se um problema. Primeiro, com a condensação é necessário maior drenagem ou instalação de resistência de aquecimento. Outro ponto é a formação de gelo nos mancais, o que resulta em enrijecimento do meio lubrificante, exigindo a utilização de lubrificantes especiais, anticongelante, graxa anticongelante aí, né? Então, em situações de temperaturas muito baixas, como muito altas também, né? Há uma situação que prejudica o motor, né? Então, aí, a gente tem aqui os exemplos de graxas anticongelantes, né? Desses químicos lubrificantes que levam ao motor, né? Principalmente a parte do rolamento, uma maior vida útil aí,
e evitando também o aquecimento, né? E também a quebra, né? Se nós não colocarmos graxas anticongelantes aí, né, nesses rolamentos na qual vão operar a temperaturas muito baixas, né? Nós vamos também trazer um problema aí para a parte de rolamento aí do motor. Classe de isolamento. É a letra que categoriza a capacidade do motor em suportar certo nível de temperatura, sem comprometer a isolação. É importante observar que a soma das temperaturas ambiente, ponto quente e de aumento não podem ultrapassar a temperatura de projeto de isolamento, tá certo? Então a gente observa aí, né, nesse quesito todo que nós estamos trabalhando, os tipos de classes de isolamento, né, que a gente já citou aqui, né, que são essas classes aqui de classe A, E, B, F, H, né, e a diferença entre o ponto mais quente e a temperatura média, tá certo? E aqui o total de temperatura, né, que esse motor vai poder estar trabalhando aí, né? Substituição de motores. Outra característica relevante é a substituição de motores que ocorre pelo tempo de uso, visto que o motor poderá ser rebobinado, porém a perda considerável em sua eficiência, né? E por incompatibilidade com o mercado local, por exemplo, máquinas importadas com motores IEC ou NEMA, né? Caso surja a necessidade de troca, consideramos, né? Potência mecânica, substituição de motores, potência mecânica, conversão do quilowatts em CV, frequência de trabalho, né? As frequências aí que os motores importados podem ter, né? Dimensões mecânicas, carcaça, flange, eixo do motor, etc. Modelo da carcaça ou grau de proteção aberto, motor fechado, IP aí e tal, né? E classe de isolamento e regime de serviço. Substituição de motores. Conhecer as características dos motores elétricos e suas definições é importante para que o profissional esteja apto a analisar o projeto e propor soluções quando necessário. Então, pessoal, obrigado por terem assistido e até a nossa próxima aula, onde iremos aí, né, estar falando de novo dessas máquinas tão importantes que são os motores elétricos. Tá certo? Até a próxima aula.